Lamentações 3, 19 a 21. Tá? Lamentações 3, 19 a 21. Lembra-te da aflição e do meu pranto. Fala comigo. Lembra-te da minha aflição. Vamos lá, mais alto. E do meu pranto. Do absinto e do veneno. Eu falo e vocês repetem. Vamos lá junto. Tá diferente aqui? Mas eu passei literal no grupo. Para a pastora Suzy. Isso, vamos lá. Vamos lá? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler de novo? Vamos ler e prestar atenção em cada uma dessas frases. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. E o que acontece? E se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Nós vamos hoje exatamente falar isso. Porque aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo: lembra-te do meu pranto. Lembra-te do absinto e do veneno que sempre vem à minha memória. E quando ela vem nas minhas lembranças, o que acontece? Eu me abato. É exatamente isso. Quando eu começo a lembrar de coisas na minha vida, e por que eu lembro? Não é, são esses gatilhos, e hoje nós vamos falar sobre os gatilhos mentais ou emocionais, né? Quem lembra, eu não sei se você foi algo que foi repercutido no mundo todo, quando em 2022 no Oscar, o Will Smith, que é um ator americano, né? Ele estava lá para receber um prêmio, e um comediante chamado Chris alguma coisa. Chris Rock, né? Todo mundo odeia o Chris, né? E ele continuou odiando o Chris. E lá no meio, né, ele ia entregar um prêmio para melhor documentário, ele fez uma piada, ele fez uma brincadeira de muito mau gosto sobre o problema da esposa do Will Smith, que tinha alopécia. Então ela tinha um problema no cabelo, então ficava careca, enfim. E ele foi fazer uma piada. Pensa, o Oscar, gente, passa no mundo inteiro. É aquela coisa, né? Ele perde o amigo, mas não perde a piada. E qual foi a reação do Will Smith, um ator consagrado, uma pessoa? Ele se levanta do meio da plateia, ele vai em direção ao Chris Rock, e o que ele faz? Mete um tabefe na cara dele. Todo mundo, até muita gente, achou que era alguma coisa ensaiada, uma coisa, mas foi real, foi verdadeiro. O que foi que aconteceu? Hoje eu estava lembrando disso, né? O que aconteceu? Aquilo ali foi para o Will Smith o quê? Um gatilho. Ele se lembrou de humilhações que a sua mulher sofreu, do quanto é difícil isso para ela, do quanto ela deve falar coisas, né, do que ela sente, do que ela pensa, do quanto a família sofre, e que ninguém faz ideia do quanto isso machuca, porque a pessoa, ela passa por um preconceito, ela passa por uma humilhação, mesmo que ela seja a mulher do Will Smith. E nem que se fosse o próprio Will Smith. E ele, na tentativa de defender a sua mulher, ele vai lá no meio do Oscar ao vivo e mete um tapa no Chris. O que é isso? Eu só estou dando assim para vocês entenderem que quando
gatilho é acionado, por mais que a pessoa possa pensar, eu estou no meio de um Oscar, ao vivo para o mundo inteiro, não foi suficiente detê-lo naquela cadeira. Ele precisou fazer alguma coisa, como marido, como homem, para defender a sua mulher e para dizer para o mundo: não faça isso com ninguém. Você está mexendo no lugar dolorido, você está tocando em algo que você não faz ideia, e isso não pode ser uma piada. Ele se manifestou ali, claro, de uma forma agressiva. Eu não estou nem aqui querendo defender quem está certo e quem está errado, mas nada mais do que um gatilho que foi acionado. E isso pode acontecer com a gente em qualquer momento, em qualquer lugar. A nossa reação, ela pode ser a mais surpreendente para você e para quem te conhece, porque ninguém imaginou que ele fosse ter tal atitude. Criou uma polêmica em cima disso, mas tudo bem, já falei sobre isso, só para a gente entender o que é um gatilho. Gatilho é qualquer situação ou vivência da pessoa que aciona cadeias de memórias ruins e tem poder de mudar o estado de humor, desencadear sintomas físicos como taquicardia, a mudança de uma pressão arterial, a pessoa ter uma queda de pressão ou um aumento de pressão, interferir na forma como se toma decisões. Quando às vezes um gatilho é acionado, a pessoa está lá bem segura, tranquila, e de repente é acionado um gatilho de um medo, de uma insegurança, e a pessoa se acovarda e não vai. Já aconteceu isso com você? De você, se preparar para uma coisa e de repente chegou na hora você não conseguir. E comportamento social, pessoas que às vezes se isolam, não conseguem se relacionar com outras pessoas, não conseguem estar numa festa, enfim, num casamento, porque um gatilho foi acionado. Então, gatilhos emocionais e mentais é qualquer situação de vivência que faz a pessoa, acionar cadeias de memórias ruins. Então é assim, veio um gatilho, eu vou para um lugar de sofrimento, eu vou para um lugar de dor, eu vou para um lugar de humilhação. E eu não tenho como controlar isso, porque, queridos, gatilho, como é que você vai controlar? Que alguém fale alguma coisa para você, que a pessoa nem faz ideia que aquilo que ela está falando ou comentando está pegando na sua ferida. E a gente vai entender hoje que gatilhos emocionais podem ser pessoas. Então, por exemplo, você sofreu um trauma, sei lá, um bullying com um colega, de escola, um professor, alguma coisa assim. E de repente você vai e encontra ou a própria pessoa que faz esse gatilho ser acionado, ou de uma pessoa que tem uma aparência de alguém que te faz lembrar alguém que te fez mal. Então não é às vezes exatamente a coisa, mas alguma coisa te traz a percepção, te traz a memória desse momento ruim, e esse gatilho começa a ativar fisicamente em você essas mudanças, comportamentais, sociais, físicas. Você pode ter um ataque de fúria, como aconteceu com o Smith. Ele teve um ataque, de violência, ele foi lá e deu um tapa na cara do outro. É uma reação que muitas vezes nós não temos o controle, porque dependendo da situação, a pessoa pode reagir. A mesma pessoa com a mesma coisa pode reagir de formas diferentes. Então, gatilhos emocionais estão relacionados a pessoas, a palavras. Sabe aquela palavra que você ouviu e alguém fala para você de novo, e aquilo já te machucou tanto? Um exemplo que pode ser muitas vezes algo que não é aparentemente algo ofensivo. Quando alguém fala assim, no momento de guerra, de luta, de luto que você está passando, você precisa ser forte.
Eu preciso ser forte? Não, agora eu estou no luto, eu preciso chorar. Não é verdade? É ou não é? Eu preciso ser forte? Claro, deixa para pensar isso depois. Agora eu estou num momento frágil. Ou porque a vida toda foi cobrada de você que você tem que ser forte. Você tem que aguentar o tranco. Gostando ou não gostando, você tem que fazer. Você tem que ser forte. E às vezes ser forte para a gente é uma coisa que vai nos transportar para um momento ruim da nossa vida, de cobrança, aonde você teve que ser, não sendo. Você se forçou a uma situação e muitas vezes você, vamos dizer assim, se violentou. Você se obrigou a uma coisa que você não queria fazer. E isso gerou um trauma dentro de você. E alguém fala, você tem que ser forte. Não, eu não tenho que ser forte. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Embora a palavra diga o fraco, eu sou forte, eu vou buscar em Deus essa força. Mas quantas vezes uma palavra dessa, ao invés de te ajudar, te coloca no chão. Faz acionar gatilhos em você, que você vai, ao invés de se fortalecer com aquela palavra, você desmorona. E aí você pode ter as reações que tiver que ser, né? As reações que você vai ter. Muitas vezes são opiniões. Ah, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Ah, eu acho que isso aí não vai dar certo na sua vida. Ah, eu acho que você não está preparado. Ah, eu acho que você não é competente para isso. Palavras que muitas vezes colocaram em você um julgamento, um X nas costas. Eu costumo dizer muito sobre estigmas, que são marcas. Você é fraco, você é covarde, você é incompetente, você é mole, né? Você não reage. Então são esses estereótipos, esses estigmas que muitas vezes são opiniões das pessoas. Presta atenção, é a opinião dela, mas que isso gera um trauma em você. Porque a opinião daquela pessoa, dependendo de quem for, vai ter um peso muito grande para você. Se essa opinião saiu de um pai e de uma mãe, de alguém que a gente tem a referência, da onde vem toda a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, porque personalidade é caráter mais temperamento. São as coisas que já nascem com você, que é o temperamento. Cada um tem um tipo de temperamento, já foi estudado sobre isso. Os 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e... Isso, fleumático, lembrei. Isso a gente já nasce com isso, está no nosso DNA. Agora o caráter é formado conforme a educação que eu recebo, o ambiente que eu vivo, as informações que eu tenho. Isso forma a minha personalidade. Aí de repente alguém que te influenciou na sua personalidade, alguém que mais te detonou, que mais te cobrou, que mais falou coisas pesadas contra você. Então gatilhos, eles podem ser acionados também com as palavras. Alguém falou alguma coisa, pronto, ativa um gatilho. E aí você pode reagir de várias formas. Amém? Situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Então, algo que é incontrolável. É mais forte do que você. Por quê? Porque muitas vezes você desconhece esses gatilhos. E você não sabe como, vamos dizer, administrar esses gatilhos para que eles não te, vamos dizer, te destruam. Porque há pessoas que, elas são pessoas ótimas, maravilhosas, mas não pisa no pé dela. Porque quando você pisa no pé dela, ela vira um bicho. Por quê? Porque ela tem um gatilho que ela se transforma numa pessoa agressiva, rude, com uma boca muitas vezes que destrói mais do que um tapa na cara, e que humilha muito mais do que qualquer agressão. Não que a agressão física
não seja ruim, tudo é ruim, mas às vezes uma palavra, uma opinião vai te machucar mais se alguém tivesse te dado um tapa na cara. E nós precisamos tomar cuidado, porque entre as emoções mais corriqueiras, quando um gatilho é desencadeado, estão, primeiro, ataques de raiva. São estudos que são feitos e que na grande maioria, as pessoas, quando um gatilho é acionado por pessoas, opiniões, por palavras, você vai ter um ataque de raiva. Quem já viu assim? Quem já surtou aqui uma vez? Já teve um ataque, um surto assim, pá! Gritou, berrou. Você fez uma coisa e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Quem já teve um ataque de raiva? Mesmo que você não tenha quebrado a cara de ninguém, mas você teve esse ataque de raiva. Você pegou o que estava na tua frente, um sapato, o que tinha, você... Pá! Né? Tem gente que tem ataque de raiva se calando, se autopunindo. Também é um ataque de raiva. Ela não tem uma reação. Talvez para os sanguíneos, né? É bem provável que vai pegar um negócio que estiver na frente e vai atacar na cabeça de alguém. Mas se é para o temperamento do melancólico, o colérico também, né? Eu acho que o sanguíneo e o colérico são os mais... Tocou aquele fio desencapado, né? Se toca, tá, é automático, pá! Você até leva um susto e fala, meu Deus, estava tudo bem. De repente você falou uma coisa, o clima mudou. E tudo ficou diferente. Então, o ataque de raiva é exatamente uma reação aonde nós temos muitas vezes esse comportamento. E nós vamos ver aqui 2 personagens bíblicos. Eu gosto muito de trabalhar com essa linguagem, mas trazendo para vocês algo que possa trazer uma referência para vocês, amém? Então, por exemplo, no ataque de raiva, quando um gatilho é acionado, vamos lá. Acho que a pastora Suzy colocou aqui primeiro Moisés, né? Quando Moisés feriu a rocha. O ataque de raiva é um gatilho que vai ser acionado e que muitas vezes vai gerar consequências irreversíveis. Não tem como, ficou registrado lá no Oscar 2022 e o Smith deu um tapa na cara do Chris Brook, é? Rock. Vamos lá, Números 20, de 7 a 12. Eu quero ler aqui no telão porque eu passei aqui o texto. E aí? O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi a Naasson, filho de Abinadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata. Não é esse texto aqui, tá? Mas amém. O momento em que Moisés, ele está no deserto com o povo, e é um momento, por 2 momentos acaba a água no caminho do deserto. A primeira vez que isso acontece, né? Nós vemos que Deus fala para Moisés pegar lá um tronco, uma árvore e colocar naquelas águas, e as águas se tornam águas saudáveis. Isso foi onde já existia água. Eu estou falando onde não existia água. Aí Deus fala para Moisés, olha, você vai ferir a rocha. Ele tinha o cajado dele, a vara dele. Você vai ferir a rocha e dela vai sair a água. Aí saiu a água, o povo bebeu água, eles andaram. Mas lá na frente, eles já tinham andado muito, já tinham dado muita volta. Mais uma vez, eles passam por um momento de secura. Eles não têm água. E Deus fala para Moisés, Moisés, você vai agora. E ao invés de você, não falou ao invés, mas você vai agora falar a rocha. Porque o povo estava o quê? Murmurando. Porque o povo está reclamando. Ah, você tirou a gente do Egito. Lá a gente tinha tudo. A gente tinha comida, a gente tinha bebida. Não faltava nada. Agora a gente está andando no meio desse deserto para morrer aqui.
E aquela murmuração começou a trazer para Moisés o que? Uma ira. Porque, gente, você ficar perto de uma pessoa que fica reclamando 24 horas por dia, a pessoa tira você do sério. Tira ou não tira? Confessa aí seu pecado. Tira. Por mais que você seja espiritual, por mais que chega uma hora você fala, chega. Fica quieto, pelo amor de Deus. É muita reclamação, é muita murmuração. Ao invés de ficar murmurando, ora, meu filho, jejua. E Moisés estava assim, estava nas tampas com aquele povo, andando com aquele povo o tempo todo reclamando. A culpa era do povo, não tinha nada a ver com Moisés. Mas o que aconteceu? Acionou um gatilho. Ele ficou tão irado com o povo, e ele não prestou atenção naquilo que Deus falou para ele. Fala a rocha. Por quê? Aquela rocha representava Jesus, que ia ser ferido apenas uma vez. E ele não poderia ferir novamente. E por causa da sua ira contra o povo no deserto, ele foi lá e feriu a rocha. Saiu água. Deus fez um milagre. Mas o que aconteceu? Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Queridos, isso é muito sério. Porque às vezes um ataque de raiva, de ira, você vai fazer coisas, você vai falar coisas que vão ser irreversíveis. Casamentos são destruídos com uma palavra. No momento de ódio, no momento de raiva, no momento de ira. Por isso que a palavra fala, irai-vos e não pequeis. Senhor, como é que eu vou me irar e não vou pecar? Você vai se irar, mas você vai buscar em Deus domínio próprio, porque dá vontade de matar uma meia dúzia aí. Mas você não vai fazer isso, você não vai ferir. Esses gatilhos são acionados porque Moisés já estava cansado de ver aquele povo murmurando no deserto. Moisés tinha passado por coisas também difíceis na sua vida. E ele deixou que um momento de raiva, de ira, ele ferisse. E quantas vezes nós deixamos sair da nossa boca palavras? Nós temos atitudes que ferem ao Senhor e que ferem ao Espírito Santo. Por isso eu preciso buscar essa cura e o controle desses gatilhos. Eu preciso prestar atenção. Quando esses gatilhos são acionados, como eu vou me comportar? Amém? A segunda aqui é Mical. Nós temos o texto aqui que Mical, ela teve um ataque de raiva. Ela ficou furiosa. E ela não concordou que o seu marido, o rei Davi, fosse no meio do povo dançar, porque ele trouxe a arca para Jerusalém. E ele viu ele dançando ali com o povo, com aquelas mulheres que estavam cantando e dançando. E ela tomou o quê? Um sentimento de rebeldia, porque muitas coisas aconteceram com Mical. Ela foi abandonada, ela teve que deixar e salvar a vida do rei. Depois ela foi dada para outro homem. Depois Davi manda trazer ela para ser mulher dele. Mical se sentiu muito usada. E a gente pode aqui fazer um estudo de muita coisa, mas ela deixou-se levar por um ciúmes. Ela foi irreverente e ela falou para o rei: você está agindo de uma forma totalmente errada, incoerente para um rei. E a palavra fala que por causa disso, por causa da rebeldia, Mical ficou estéril e ela não pôde ter filhos. Olha, quando nós, muitas vezes sem perceber, nós falamos, temos comportamentos e atitudes. Às vezes eu vejo pessoas tendo comportamentos tão infantis. Eu vejo pessoas que já estão se alimentando já de um alimento sólido, mas com a palavra fala, parece que é uma criança que precisa voltar a tomar o leitinho, porque desconhece, porque deixa ser levado
por um, vamos dizer assim, por um imprevisto, por uma coisa que não agradou. Ah, não gostei disso, eu não gostei desse comportamento, eu não concordo com isso. E isso nos leva, eu estou falando em todos os âmbitos, querido. Eu estou falando no casamento, estou falando com pessoas que a gente se relaciona no trabalho, com chefes, com autoridades espirituais. E quando eu tenho essa atitude infantil, eu estou ferindo um princípio espiritual. E Mical feriu um princípio espiritual de autoridade, e Moisés também. Porque Deus falou para ele, fala a rocha, e ele feriu. Então tome cuidado, porque muitas vezes estamos sofrendo a consequência de atitudes, porque um gatilho foi acionado. Alguém nos provocou. Alguém falou coisas que me machucaram, e a gente vai querer sempre colocar a culpa no outro. Mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Eu vou destruir também? Eu vou pagar o mal com o mal? Ou eu vou buscar o Espírito Santo para me dar graça e sabedoria? E não pagar o mal com o mal, mas praticar o bem em todo tempo. Amém? Porque se eu sei que eu preciso fazer o bem e eu não faço, a palavra fala, nisto eu estou pecando. Se eu sei que a minha atitude tem que ser assim, e eu não tenho essa atitude, eu estou errando, eu estou pecando. Então é muito fácil a gente falar que foi a culpa do outro que provocou. Mas você não tem controle sobre o que as pessoas falam e fazem, mas você tem controle sobre o que você fala, sobre o que você faz, e até o que você pensa, porque o pensamento pode passar na sua cabeça, mas se ele passar e ficar, é porque você deixou ele ali, e você precisa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? As emoções mais corriqueiras que um gatilho desencadeado estão em transtornos de depressão. Então, quando a pessoa ela tem esse gatilho, ela é acionada, ela é levada para um lugar de dor e sofrimento, ela pode começar a desenvolver um transtorno de depressão. Começa com uma tristeza, mas depois a coisa fica aprofundada. E nós temos aqui o exemplo de Ana. A palavra fala em Juízes, né? Que Ana, ela não podia ter filhos. E ela tinha uma inimiga. Ela tinha uma concorrente chamada Penina que a provocava. Provocava ela ou não provocava? Provocava. E toda vez que Penina provocava ela, ela ficava deprimida. Ela chorava, ela não comia. E ela ia para o templo acabada. Mas um dia ela resolveu fazer algo diferente. Ela falou, chega de ser a coitada da história. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso conhecer esse Deus, que mesmo eu tendo ficado estéril, se Deus me der um filho homem, eu vou entregar-lhe ao Senhor. E ela fez um voto a Deus. E naquele dia, o coração de Ana foi o quê? Consolado. O profeta falou para ela, vai para a tua casa, e que o Senhor atenda o desejo do teu coração. E a palavra fala que quando Ana voltou para sua casa, Deus se lembrou dela. Mas enquanto ela estava ali, reclamando, chorando, o seu marido falava, você é melhor para mim, ele amava mais do que tudo, mas ela nunca se sentia suprida e suficiente, porque por mais que seu marido desse o amor, ela se sentia desprezada, e ela entrava naquele ciclo de tristeza e de depressão sem ter força. A gente tem um exemplo de Elias também, amém? Mas eu não quero me demorar muito nos detalhes, mas é para você entender. Elias foi ameaçado, ele foi para uma caverna e ele quis morrer. Ele entrou nesse ciclo porque um gatilho foi acionado.
Porque quando Jezabel falou, eu vou te matar, ele lembrou de tantos profetas que ele viu morrendo da sua geração. E quantas vezes esse sentimento de tristeza e de depressão entra na nossa vida, que a gente começa a ver a nossa vida indo para um caminho que a gente viu outras pessoas irem e não suportarem. E Satanás vai começar a colocar na tua mente uma imagem de que você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai superar. Mas em nome de Jesus, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Todas as vezes que eu penso nessas coisas como um veneno que entra para me destruir, eu vou buscar ao Senhor, amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. E hoje você vai vencer esses gatilhos, não se entregando a esses comportamentos. Nós temos o espírito de medo, que traz lembranças do passado, como a sunamita, que quando o profeta falou, você vai ter um filho, ela falou, não mintas para a tua serva. Ela tinha uma alma ferida por não ter filhos. E quando o profeta fala para ela, através do seu servo, você vai ter um filho daqui a um ano, ela falou, não mintas para mim. O que é isso? É o gatilho que faz eu lembrar de todos os tratamentos que eu fiz, de todas as vezes que eu busquei recurso, de todas as vezes que eu orei, eu pedi a Deus e não aconteceu. Porque agora vai acontecer. O medo de viver a dor novamente. Vocês entendem isso? Gatilhos que te levam para um lugar que você fala, eu não quero voltar para esse lugar. Mas sem que você tenha o poder e o domínio, você volta para esse lugar. E você fica ali revivendo, remoendo as suas dores, os seus fracassos, os seus traumas. E aí você começa o quê? Se abater. Amém? O perigo dos gatilhos é que praticamente qualquer coisa pode desencadeá-los. E as suas variações dependem das nossas crenças. E muitas vezes nós temos crenças limitantes. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou mudar nunca. São crenças que pessoas falaram e que você mesmo concluiu a respeito daquilo que você está vendo à sua volta. Eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito que isso vai dar certo, eu não acredito que eu vou conseguir ter essas coisas boas na minha vida. Então esses gatilhos, eles vão sendo acionados exatamente porque por causa das minhas crenças. Eu limito o poder de Deus. Paulo fala, não fiquem limitados nos seus próprios afetos, mas dilatai-vos. Comece a se abrir. Romanos 12:2, não se conforme. Mas a vida inteira eu escutei isso. Mas Jesus Cristo te libertou. E você é livre dessas crenças limitantes, dessas crenças mentirosas que foram incutidas na sua mente. Eu sei que não é da noite para o dia que a gente vai deixar. Mas a gente vai buscando a revelação e a gente vai buscando o entendimento para começar a deixar essas crenças de lado. Nós vemos valores. Quantas vezes você fala, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. E aí esses gatilhos te levam para este lugar, exatamente porque você começa a se colocar numa posição de vitimismo. E aí como é que você vai sair daí? Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele vai ser. Se eu me vejo dessa forma, eu vou ser exatamente da forma como eu estou me vendo. Se eu sou uma pessoa desprovida disso, então eu sou limitado. Mas quando eu declaro, eu tudo posso naquele que me fortalece, pode tudo dar errado, tudo
tudo ser contrário, todas as vozes e o inferno inteiro falar para você, você vai se apegar na palavra de Deus. Você vai se apegar na verdade de Deus, o que Deus pensa a seu respeito. A palavra fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Se veio um gatilho e me levou para um determinado lugar, e esse lugar é um lugar de sofrimento, de dor, eu volto a ter as crenças, eu volto a ter os valores que eu tinha antes. Eu preciso sair desse lugar. E como é que eu saio desse lugar? Como? Trazendo à minha memória o que me dá esperança, declarando que esse lugar não é o lugar que Cristo Jesus conquistou para mim naquela cruz. Esse lugar é o lugar dos meus erros, do meu pecado, das maldições que eu trouxe da minha família, mas Jesus Cristo me libertou, eu sou livre, eu não vou voltar para esse lugar, eu vou entrar na presença de Deus, e eu vou buscar a minha identidade espiritual, e a minha identidade espiritual me diz que as coisas velhas ficaram para trás, e Deus fez tudo novo na minha vida. Aleluia, 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 amém. Então saia desse lugar, que esse gatilho te colocou de novo. Ah, mas eu ainda não fui curado. Então vem fazer cura aqui toda quinta-feira. Vem, até você sentir que você está livre mesmo. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar para ficar limpo daquela lepra? 7. Se ele tivesse mergulhado 6, ele continuaria leproso. Mas faltava um mergulho. E naqueles 7, e não quer dizer que são 7 exatamente. 7 é o número da perfeição. 7 é o número perfeito de Deus, é o tempo perfeito de Deus para você ser curado. Aleluia! Você vai passar por esses mergulhos e você vai ter que deixar essas coisas debaixo das águas e se levantar um novo homem, uma nova mulher. Amém? Muitas vezes o perigo dos gatilhos estão no tom de voz, tipos de pessoas com que você precisa lidar, pontos de vista específicos defendidos por alguém. Alguém começa a falar uma coisa que te machuca e fala e defende coisas que ferem a sua fé, as suas crenças, o seu Deus. E aí você perde o controle. Às vezes até mesmo uma simples palavra usada na hora errada pode fazer acionar esses gatilhos. Quais são as melhores formas de lidar com os gatilhos mentais e emocionais? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: encontrar a origem do gatilho e o pensamento que acompanha. Pega aí, quem tem o seu celular, pega aquela parte do note, das notas, e você vai escrever isso. Todas as vezes que eu penso tal coisa, todas as vezes que eu me sinto sozinho, um exemplo, sem uma companhia, sem um companheiro, sem uma companheira, eu me torno uma pessoa tipo agressiva, eu me torno uma pessoa indiferente, eu me torno uma pessoa, às vezes eu me esquivo, eu me escondo. Você tem que começar a identificar, encontrar a origem desse gatilho. Para onde esse gatilho acionado te levou? Me levou quando eu era criança e meu pai e minha mãe me batiam, falavam essas coisas ruins. E todas as vezes
que alguém fala alguma coisa para mim, eu sinto desprezo, eu me sinto desprezado, eu me sinto abandonado, eu me sinto humilhado. E você vai descrever. Você precisa escrever, sabe por quê, querido? Porque isso é um exercício prático. Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai sair daqui 15 dias, uma semana, amanhã, já vai acionar um monte de gatilho, você não vai lembrar nada do que eu falei. Como é que faz mesmo? A bispa falou lá, não lembro mais o que é. Não sei o que fazer. Então escreva. E às vezes, alguém falou alguma coisa para você que te ofendeu e aquilo te machucou, escreve. Que pensamento que vem na minha cabeça quando esse gatilho é acionado? Eu não sou merecedor. Eu não sou amado. Escreve o pensamento. O pensamento é seu, é meu. Então você sabe o que você pensa. E pode ser que cada vez que esse gatilho, ou mesmo é acionado, você vai pensar coisas diferentes. Mas só escreve isso aí. Todas as vezes que um gatilho for acionado, eu preciso descrever o que eu penso. Qual é o meu pensamento? E qual é o meu comportamento? Amém? Uma vez que o gatilho foi identificado, é vital que anote seus pensamentos com exatidão. Você provavelmente ouvirá alguns desses durante a sua conversa com a pessoa. Por exemplo, não consigo acreditar que isso esteja acontecendo de novo. Eu não aguento mais. Se isso nunca melhorar, não tenho saída. Nada muda na minha vida. Não tem como mudar, eu nunca mudarei. São todos pensamentos, tá? Não consigo mais respirar nesta situação. Tenho que fazer alguma coisa agora. Não suporto essa pressão. Eu estou cansado. Eu estou estressado. Escreva que pensamento é esse. Amém, queridos? Se o gatilho em questão estiver relacionado a uma experiência, por exemplo, de abuso sexual ou físico, a ajuda do aconselhamento é importante, a cura interior e até mesmo ajuda com um profissional, dependendo do caso. Então tem pessoas, por exemplo, que sofreram abuso, seja ele a forma que for, pode ser o abuso sexual, pode ser o abuso com palavras, enfim, todo tipo de abuso. Se alguma pessoa vem que faz você lembrar do seu abusador, você vai acionar gatilhos, você vai ter um pé atrás. Quantas pessoas às vezes você olhou sem saber nada dela, você fala, não fui com a cara dela. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Porque ela te lembra alguma coisa que você não gosta. Ou lembra alguém que tem o biotipo dela e que faz você se lembrar de alguma coisa que foi ruim, que essa pessoa que parece com ela fez com você. Vocês entenderam? Tem coisas que a gente não sabe explicar, porque sente, mas tudo que você sente tem um porquê. Tem um porquê. Isso veio de algum lugar. Alguma coisa aconteceu em algum momento da sua vida, mesmo que você não se lembre. Quem consegue lembrar dos seus 2 anos de vida? Dos seus 3 anos de vida? 5, você consegue lembrar? 7, você já lembra mais ou menos que você foi para a escola. Você consegue lembrar de algumas coisas? Algumas. Outras não. Como é que você vai conseguir lembrar de coisas que aconteceram com você e que você não se lembra? Mas na sua memória está ali. E quando algo acontece, esse gatilho é acionado, porque você sofreu o abuso, você sofreu a agressão, você ouviu palavras, você foi humilhado, você apanhou. Você nem lembra mais. Mas o trauma vivido em qualquer fase da sua vida, até intrauterino. A minha rejeição veio do ventre da minha mãe. Minha mãe nunca me rejeitou.
Nunca. Mas ela me rejeitou quando eu estava no ventre dela. E eu senti a rejeição na minha vida, mesmo minha mãe nunca ter me rejeitado conscientemente. Mas eu sofri a rejeição quando eu estava sendo formada no ventre dela. Eu tenho estudado muito sobre psicanálise e existem vários estudos do quanto a mãe passa tudo para o seu filho. Eu tive uma gravidez bem conturbada da Gabi, porque eu revivi todos os sentimentos que eu tive no ventre da minha mãe. E a Gabi também teve uma gravidez conturbada. Sabendo de tudo, conhecendo tudo, eu só fui descobrir isso porque Deus me revelou em sonho. Os sonhos é aquilo que você pode enxergar como uma realidade que está no seu inconsciente e que Deus revela. E Deus me mostrou que foi ali no ventre dela que eu recebi um espírito de morte. Por isso que eu sofria da depressão. E mais lá na frente eu sofri o abandono, que são duas grandes feridas que pode mudar totalmente o comportamento de uma criança, de um adolescente e em toda a fase adulta. Uma pessoa, como eu disse, que sofreu uma agressão, um abuso, ela não vai ter medo que alguém toque nela, não gosta que ninguém toque nela. Porque isso sempre vai acionar o gatilho de quando ela foi abusada. Quando alguém levanta o tom de voz e grita mais alto, a pessoa vai e grita mais alto, porque aquela voz causou traumas dentro de você que você nem sabe. E que hoje faz com que você tenha determinados comportamentos que você mesmo não aceita de você mesmo. De coisas que você tenta mudar e que você não consegue. São coisas que você sente, são coisas que você pensa, são coisas que você faz no automático e quando você vai ver, você fez. Você reagiu, você falou, você fugiu, você se escondeu, você teve medo, você teve raiva. E isso está aqui, no inconsciente, que precisa o quê? Ser curado. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que sempre no processo de cura e libertação, pessoas se lembram de coisas que não sabiam. Vem à memória. Eu fui buscar e tratar os meus pensamentos, mudando esses pensamentos e trazendo a palavra de Deus, e mudando a minha maneira de pensar. Por isso que um dos versículos que eu mais gosto é Romanos 12:2. Não se conforme com o presente século, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que assim você possa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Você precisa começar a pensar como Deus pensa a seu próprio respeito. Porque tanta gente falou e deu a opinião deles em relação a você, de coisas que você mesmo se acusa, se condena, e que você não tem o filtro do Espírito Santo para dizer: isso aqui é ruim, isso aqui é mentira, isso aqui é coisa maligna, isso é um mal que está querendo me destruir. E eu vou, em nome de Jesus, me esquecer de tudo que ficou para trás, e eu vou me abrir para ter um novo entendimento, e eu vou conhecer a vontade de Deus na minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? Amém? Deus tem poder para te transformar. Seja o pior trauma que você viveu, seja a maior violência, não existe nada que tenha acontecido na sua vida que Deus não possa curar. E eu vou falar uma coisa para você: você não vai esquecer, porque ninguém vai passar pela amnésia. Você vai se lembrar, mas nunca mais aquilo vai te causar dor, porque aquela ferida foi curada, cicatrizada. E quando você olhar, você só vai ver uma cicatriz. E você vai continuar, vigiar e orar, para não entrar em tentação.
Você vai continuar entendendo que você tem uma tendência. Eu tenho uma tendência a me deprimir. Então, todos os dias da minha vida eu luto contra isso. Eu não posso deixar que nenhuma notícia me abata, me entristeça, ou qualquer palavra que venha, que fale ao meu respeito, que destrua a verdade de Deus que está imprimida em mim. Eu não sou o que as pessoas acham que eu sou o que Deus pensa que eu sou. E eu me apeguei a essa verdade, por isso eu pude perdoar, eu pude liberar perdão. Porque, querido, se a Bíblia fala que a tua guerra, a tua luta não é contra nem carne nem sangue, pode ter certeza. Está personificado, né? Personificado. E você pode olhar e falar, foi aquela pessoa, mas aquela pessoa foi apenas um instrumento do mal. Foi uma marionete do mal. O diabo usou aquela pessoa para fazer isso, e que, se a gente não tomar cuidado, usa a nossa vida também para causar isso na vida de outras pessoas. Pedro era um discípulo de Jesus. Ele queria o bem de Jesus. Quando Jesus falou que ia para a cruz morrer, o que ele disse? Jesus, você não vai morrer, eu não vou deixar. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Pedro falou o que Satanás queria que ele falasse. Ele simplesmente, como um papagaio, repetiu. Então preste atenção, queridos. Eu sei que é difícil a gente não olhar o mal à pessoa. Mas Jesus está falando, olhe o mal pelo mal. Em nome de Jesus. E se liberte em nome de Jesus. Amém? Para nós terminarmos. Muitos... Peraí, deixa eu ver aqui onde eu parei. Se o gatilho em questão estiver... isso eu já falei. Racionalize. Primeiro, encontre a origem do gatilho e os pensamentos que acompanham. Amém? Segundo, racionalize casos, gatilhos que desencadeiam acontecimentos negativos, exerçam pouco poder sobre você. Ou se ainda trazem prejuízos concretos e paralisantes, racionalizá-los é uma possibilidade de acabar com eles. Vocês entenderam? Quando você perceber que um gatilho é acionado, e isso ainda causa em você, vamos dizer assim, um roubo, em você um transtorno, uma mudança de comportamento, enfim, comece a racionalizar. Por que eu falei isso? Por que a pessoa me ofendeu com isso? Essa é a verdade da minha vida? Qual a importância? Será que essa pessoa foi usada por Deus ou foi usada pelo diabo? Racionalize isso. Não leve só para o campo emocional. Não leve só para o campo aonde você está dodó e dolorido. Racionalize e fala, espera um pouquinho. O que a opinião dessa pessoa vai interferir na minha vida? A pastora Suzy está aqui, ela sabe, ela me acompanha muito. Eu falo, o que vai mudar na minha vida se isso veio para fazer qualquer coisa contra mim? O que vai mudar? O que essa pessoa... Será que ela vai ser, a palavra dela vai ser mais importante do que o que Deus pensa de mim? E do que eu penso de mim mesmo como uma mulher e um homem de Deus? Racionalize. Não leve para o campo, sabe aquela coisa, a gente aceita o golpe muito rápido. A gente toma o tapa na cara e a nossa reação é dar outro. Quando Jesus fala, quando você tomar um tapa na cara, dá o outro. Isso quer dizer o seguinte, olha meu filho, se você pensa que esse tapa na minha cara vai acabar comigo, pode dar outro, porque eu sou muito mais forte do que você pensa. Isso aqui é a minha tradução, tá? É a tradução que eu faço no meu racional. Ah, é? Você está querendo vir para me destruir? Então ok, faça o que você está com vontade. Agora eu só quero ver se você vai conseguir. Vamos ficar de pé, queridos. E eu quero encerrar. Busque
o fruto do Espírito. Mude os seus hábitos dependendo do gatilho, a mudança do ambiente e dos hábitos. Você vai poder fazer aquilo que realmente é o que Deus quer. Cuidado. Olha, eu aprendi uma coisa. O diabo vai machucar você todas as vezes que você sentir que você está sendo machucado. Ele não muda. O diabo, ele é um espírito, né? Mentiroso. E ele vai tentar remontar coisas na sua vida que não existem mais. Ele vai querer trazer o teu passado de volta. Ele vai querer remontar o seu velho homem. E se por um momento de fraqueza, se por um momento, né, de ignorância, você errar, você vai diante de Deus, você vai pedir perdão. E você vai pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ensina.